boa tarde ou bom dia, né? Depende de que horário você está vendo esse vídeo. Então, vamos começar. Meu nome é Celina, e eu tô com uma palavra de Deus para vocês essa manhã ou tarde, né? No momento que vocês estão vendo esse vídeo sobre a vinda de Jesus. É uma palavra urgente, é uma palavra necessária nesse momento, quando estamos vivendo. Então, hoje é o segundo episódio sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a volta de Jesus, como estaria nós nesse período, e também vamos falar do lado profético de Jesus, né? Porque é um sermão profético desses últimos tempos, mas também falando dos tempos, ó Pai, que eles estavam vivendo. Vamos ver também a exegese, né? Desse texto, que significa o seu contexto histórico e original, né? Jesus estava falando para eles naquele momento também. Lendo o texto, a gente vai perceber isso, que Jesus estava falando também do que iria acontecer 70 anos após a sua morte, né? Depois de Cristo, né? Da invasão dos romanos, né? Que iria destruir o templo. Mas vamos começar o texto lendo ele, né? Em Lucas 21. Lucas 21. Capítulo 21, começando na predições sobre a destruição de Jerusalém e o fim. Como seria o fim, né? No capítulo 21, no versículo 5, e dizendo alguns a respeito do templo, e que estava adornado e formoso as pedras e dádivas, e disse, né, ele estava falando da beleza do templo, como o templo estava bonito, estava adornado, formosas pedras e dádiva. E a gente vê que Jesus, ele estava ali do lado de fora do templo. Mas eu vou antecipar algumas horas antes. Jesus estava dentro do templo, porque Jesus tinha o costume de orar, de ir ao templo e ler a palavra de Deus, e ler a Torá, e ler o Pentateuco. Então ele tinha o costume de ir ao templo toda a manhã para meditar na palavra de Deus. Então vamos ler desde o versículo 1, porque Jesus estava no templo, depois fora os apóstolos falaram essa menção que a igreja, né? Que igreja não, é o templo, né? Que o templo era bonito, que o templo, segundo o templo, olha como é que ele é. Então vamos ver, vamos antecipar alguns minutos ou uma hora, não sei, né? O período que Jesus estava ali no templo lendo e meditando a palavra. Então, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Significa que Jesus estava no momento olhando, percebendo, no momento da oferta. Não é sobre oferta, mas vamos ver todo o capítulo 1 é sobre oferta, porque oferta significa o nosso coração, a nossa adoração. Então, Jesus viu, significa que Jesus viu uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse-lhe, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Então, Jesus observou que mesmo ela sendo pobre, ela lançou tudo, né? Versículo 4. Porque todos aqueles que depositaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deixou todo o seu sustento. Significa que Jesus viu a maneira como a gente estava ofertando. No caso, eles lá. A maneira que aquela pobre viúva estava ofertando, que dava o seu melhor, que dava tudo. E eles, por mais que estava dando muitas ofertas, de um valor volumoso, estava dando daquilo que sobrava, né? Jesus observava isso. E é muito interessante que a gente pensa que Jesus não nos observa nos dias de hoje. Jesus nos observa. Não é sobre a quantidade, nem o valor, é sobre o coração, como aquela viúva estava dando a Deus o melhor.
E aqueles, por mais que tinham muito, não estou falando para você chegar na igreja e ficar observando aquele irmão que dá muito ou pouco. É sobre o coração, porque o coração a gente não conhece e nem cabe a gente estar falando de alguém, se a pessoa deu pouco ou muito. Quem observa é Jesus. Jesus, ele observa tudo a nosso respeito, até a maneira que ofertamos, até a maneira que... Porque a oferta não é só um simples fato de botar a moeda ali, ou botar o dinheiro ali, ou enviar o Pix para a igreja, ou enviar, ou dar, ou ajudar alguém. É sobre o seu coração. E Jesus estava nesse momento. Então, nós vemos que Jesus estava no templo e depois saiu do templo. Que eu estava lendo esse texto, mas o Espírito Santo me conduziu para me ler esse momento da oferta, né? Da oferta, no momento que Jesus estava. Então, significa que Jesus está em todos os momentos da nossa vida, até quando a gente vai a Deus, porque a oferta é uma adoração. Entendeu? Eu trabalho com vendas e vejo que as pessoas falam, né? Eu trabalho com venda e vejo as pessoas falam assim, não quero troco não, tô te ofertando. E muitas vezes a pessoa ela nem leva nada, ela falou, tô te ofertando. Então, até o ímpio, porque eu observo, eu nem sei se é ímpio, né? Até uma pessoa que às vezes não tem todo esse conhecimento da Bíblia, vamos dizer assim, porque ímpio é quem faz impiedade, e nem todo mundo é ímpio, né? Às vezes é ímpio que faz impiedade. Pessoa que nem tem tanto conhecimento, mas ela já pegou essa chave. Ela falou assim, eu vou ofertar. Eu vou, entendendo? Eu vou ofertar na sua vida. De alguma maneira ela tem conhecimento da palavra, daquilo que ela está semeando ali. E muitas das vezes a gente tem a palavra, a gente lê a Bíblia, mas não entende aquilo que está aqui. E às vezes pessoas de fora, pessoas que não é do evangélico, oferta, vou ofertar, ela sabe, é princípios bíblicos. E essa senhora e essa pobre, ela falou assim, ó, pobreza, na sua pobreza deu todo o sustento que tinha, ela não dava o resto, ela não dava mais ou menos, ela dava todo, porque a palavra de Deus fala que aonde o coração dela não estava no dinheiro. O coração dela não estava nas riquezas. O coração dela estava em Deus. Estou dando para Deus. Eu tenho certeza que o Senhor viu isso e deixou registrado aqui. Deixou registrado para a gente perceber que muitas das vezes a gente não está dando o dinheiro para uma instituição, para alguém, e sim para Deus, né? Então, quando Jesus saiu do templo, aí começa o sermão profético. Era tudo... Jesus é a própria profecia encarnada, o próprio verbo que se tornou carne. Ele era a resposta de profecias, era aquilo que se falava dele. No Antigo Testamento, ele estava ali e vê todo o movimento, ele nos observa, ele vê as nossas debilidades, ele viu que aquela mulher era pobre, que aquela mulher não tinha condições, mas o coração dela estava ali, estou dando para o Senhor. Jesus estava naquele momento, então a gente tem que ficar percebido também que todo momento, como estou aqui, eu até me perguntei se eu daria isso, se aquilo era para mim ou era para passar para vocês também que estão assistindo. E sim, é para passar, porque antes de eu chegar aqui e falar, a palavra já passou por mim, a palavra já veio a mim, me edificou, me encheu, me renovou. Então não é sobre o dinheiro, é sobre o coração de quem está ofertando, de quem está dando. Se está dando para homens ou está dando para Deus. Ela sabia para quem estava dando, tanto que o próprio Deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus estava ali, sabendo que era para ele, sabendo o coração dela, como ela estava ofertando, entendendo? Como ela estava entregando aquelas ofertas, e sim, para Deus. Jesus viu isso. E é muito interessante alguém ter a atenção de Jesus.
Ela, naquele momento, teve atenção. Imagina você hoje com algum problema, com alguma situação, e você orar a Deus, e Jesus está atento à sua oração. Jesus está atento ao seu clamor. Ela adorou a Deus com aquela oferta, e ela teve a atenção de Jesus em todos os momentos. Jesus não se retira na hora da oferta. Jesus não se retira porque tudo é dele. Tudo pertence a ele, até a nossa vida pertence a ele, até a nossa vida. Então, ele se deu como uma própria oferta. Ele era a oferta de Deus, ele era o resgate da nossa salvação, ele era o resgate da nossa redenção, ele morreu em nosso lugar. Então, ele era a própria oferta, ele sabia o que é dar tudo, porque ele deu a própria vida, né? Ele deu a vida por nós. Então ele observou isso. Estou me atentando muito porque eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui falando sobre isso. Então Jesus saiu do templo. Então, né, vamos caminhar com Jesus aqui. Porque aqui o Lucas, capítulo 21, ele tem uma panorâmica diferente lá em Mateus 24. Tu vê o Espírito Santo nos levando a ver tudo de maneira de vários ângulos. Estamos vendo aqui o fim, né, dos tempos, mas também falando da profecia, da destruição do templo também de Jerusalém, que era e foi uma profecia que já se cumpriu de Jesus. Então vamos ler aqui o versículo 5. Dizendo alguns a respeito do templo que estava adornado, formosas pedras e dádivas, e disse: quanto a essas coisas que vedes, diz, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, ele estava falando, quanto a essas coisas que você está vendo, sobre esse templo que você está vendo, sobre essa beleza que você está vendo, verão dias que não ficará pedra sobre pedra. Então, os apóstolos perguntaram lhe dizendo: mestre, quando será, pois, essas coisas? E que sinais haverá quando isto estiver para acontecer? Eles ficaram curiosos. Quando vai acontecer isso? Porque é impossível. É uma obra estupenda. É o segundo templo, né? É a casa de Deus, né? Então, o Senhor mandou construir a reconstrução, né? O Senhor que nos trouxe de volta. Então disse, versículo 8, disse, então ele, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Imagina, Jesus está ali, né? E ele falou, vai vir muitos dizendo em meu nome, sou eu, porque sou eu. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Ele fala, não segue eles, não vades após eles. E quando ouvirdes de guerras e sediações, não vos assuste, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então Jesus falou, vai ter guerra, vai ter sediação, um povo querendo entrar no outro, vou entrar aí, vou invadir, né? Não se assuste, porque é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então Jesus já está te dizendo, nos falando, não se assuste, não fique preocupado, porque isso não é o fim, né? Mas que vai acontecer logo, né? Então disse-lhes, levantai-se a nação contra a nação e reino contra reino. Aí é fogo. Nação contra nação. Que seria países. Países contra países. É normal, guerras, né? Hoje as pessoas falam de guerras mundiais. Que seria guerras mundiais. Por quê? Países contra países acontece, né? Países sul-americanos, vamos dizer assim, né? Países, né, do Oriente. Quando tem guerra só entre eles, o povo fica tranquilo, não, é só uma guerrinha ali, coisa e tal. Mas reinos, contra reinos, aí é uma coisa mais... Países ocidentais contra países orientais, entendendo? Culturas diferentes, entendendo? Um lugar totalmente
com a distância até geográfica muito mais distante. Ele falou, ó, vai acontecer nação contra nação e reinos e contra reinos. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilência. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. Então ele está falando de uma coisa muito mais global que vai nos espantar, né? Pestilência. A gente vê hoje em dia, aplicando esse versículo aqui sobre hoje, isso tudo já está acontecendo. Terremotos, fomes, pestilências, doença que nunca vimos, doenças que se tornam através de outras cepas, doenças que se fazem uma mutação e tinha uma doença, mas ela se fortaleceu, ela ficou mais forte, Então é doença... mas estão dizendo que inventaram no laboratório. Gente, o Senhor tem domínio de todas as coisas. Ele nos usa, ele usa até o homem. Ele usa o homem. Não tem nada que Deus... Tá entendendo? Deus tem o domínio de todas as coisas para que aconteça aquilo que está escrito. Usando o homem, usando, tá entendendo? A natureza, que é a própria manifestação de Deus mesmo. A natureza, Deus criou todas as coisas, o Senhor tem domínio de tudo. Nada que aconteça não tem domínio, tem o domínio de Deus. Versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregar-se-ão as sinagogas, as prisões, conduzindo-vos à presença de reis, presidentes, por amor do meu nome. E isso aconteceu com os apóstolos, né? Eles foram presos, eles foram o quê? Martirizados, mortos, e foram realmente... Colocaram ele nas mãos de reis. E isso também está acontecendo hoje. Cristãos estão sendo presos, mortos. E quem se importa, né? Quem se importa? Ninguém. Hoje está acontecendo. Talvez a pessoa, mas está lá. Em países comunistas, em países onde não tem direitos humanos, onde não tem... Se falam sempre em democracia, né? Democracia, mas não tendo nenhuma. Mas isso está longe, isso já aconteceu. É esse papo que as pessoas... Mas isso, Jesus falou por causa do nome dele. Não foi porque a pessoa fez alguma coisa, algum crime, a pessoa foi morta porque matou, roubou, não. Porque estava falando no nome dele. Estava porque no Império Romano, o rei, ele era como se fosse um deus. Ele queria ser adorado. Não, para de falar de Jesus. Para. O governo, o Estado, que é Deus. Ele que manda na sua família, ele que manda nas suas coisas. Não, você vai seguir conforme a Bíblia? Não, não pode. Tem que seguir ao governo, tem que servir ao Estado. Então, e a pessoa que teme a Deus, a pessoa que é cristão, não. Eu vou fazer aquilo que Jesus mandou. Eu vou fazer aquilo que eu só adoro o único Deus. Não vou adorar o Estado, não vou. Eu vou fazer, então você vai ser preso, né? Então você vai preso, porque você está indo contra o Estado. Você é um democrata, é um anti alguma coisa? Não. Você está pervertendo o Estado, você vai ser preso. Então, nesse tempo, no tempo dos apóstolos também, aconteceu isso. Eles foram presos, martirizados, e conforme o tempo, o tempo foi passando, a perseguição, ela está um pouco disfarçada, como se eles nos aturassem, mas segue isso. Jesus falou que ia perseguir por causa do nome dele, não é porque você roubou, não é porque você fez alguma coisa de errado, não, é por causa do nome de Jesus, ia ser perseguido. Então, no tempo dos apóstolos também perseguiam os cristãos, e hoje em dia perseguem, se não te calam, mas querem calar sua voz, querem calar, entendendo? Querem calar, entendendo? Você não pode
criar um filho conforme as leis de Deus, não, tem que ser a lei do Estado. Não, o Estado que sabe, é o Estado que ensina, é o Estado que tem que fazer, senão você vai ser preso. Isso está acontecendo até no nosso Brasil. Não. Eu quero criar meus filhos conforme os costumes da palavra de Deus, aquilo que Deus fala. Não, vai ter que ser do tempo de hoje, senão você está sendo intolerante, não, tem que ser não. Então tá preso. Seus filhos é a gente que manda. Então, começa sutil. Apesar de que eu não acho que tá sutil. Que querem realmente quebrar, querem destruir uma geração. É para que ninguém se lembre mais de Deus. Deus não... Se Jesus no templo observava a sua oferta, imagine se Deus, ele observa tudo em nós. Deus, ele tem interesse em toda a nossa vida, nenhuma parte, nenhuma outra, em toda, na criação da família, na criação dos filhos, nas nossas finanças, como se portamos. Jesus, ele está em tudo. Ele não abrange, Jesus só é aqui. Não, Jesus é tudo. Um verdadeiro cristão, ele tem Jesus como tudo em sua vida. Então o Estado se incomoda, o inimigo se incomoda com os princípios, com os princípios cristãos, com aquilo que está escrito. O inimigo se incomoda. Então, versículo 14, propondo, pois, em vossos corações não premeditar o que haver de responder. Então, se você for preso, se você for injuriado por causa de Jesus, não premedite. O Espírito Santo, ele vai colocar palavras na sua boca. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para responder. Porque em vós, capítulo 15, porque em vós darei boca, sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se voltarem ou se opuserem contra você. O Senhor vai te dar sabedoria. A palavra que Deus vai te dar é contra os nossos opositores. Todos quanto opuserem a palavra de Deus, porque não estão se opusendo contra nós, estão sendo opondo contra Deus, contra Jesus. Não é contra a pessoa, a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados e potestades. Versículo 16, até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Então Jesus não está deixando de te enganado, ó. Quando você quer me servir, você quer seguir a Deus, vai ter perseguição até na sua casa, até os seus amigos vão te entregar, até pessoas próximas que pareciam ser boas, elas vão te entregar. Vai chegar um ponto de um aperto tão grande que não vai dar para confiar em ninguém. Porque Jesus está falando, olha, da mesma forma que me apertaram, da mesma forma que os meus não me aceitaram, da mesma forma que eu praticamente, hosana nas alturas, o povo gritava, mas depois solta Barrabás e crucifica Jesus, apesar que Jesus não foi morto porque armaram uma cilada, e sim, ele se deu. Ninguém mata Deus. Ninguém mata Deus. O Senhor, ele se deu. Ele foi mudo ao matador por nós. Ele não se opôs, ele se entregou. Ele deu a vida, Mas versículo 17, de todos sereis aborrecidos por causa do meu nome. Então Jesus não está falando, você vai ser aborrecido porque você é assim, você é assado. É por causa do nome dele. É por causa dele, de Jesus. Mas não perecerá um só cabelo da vossa cabeça. Fica tranquilo, não perecerá. Na vossa paciência possui a vossas almas.
Então, sede paciente. Persevere, paciência, ó, possui as vossas almas. Versículo 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua assolação. Aquilo que já foi predito, que Jerusalém seria sitiado. Jesus estava falando que ia ficar pedra sobre pedra, no versículo 5. Jesus falou, ó, vai sobrar nada. E o Senhor voltou no assunto. Então os que estiverem na Judéia fujam para um monte, porque estiverem no meio da cidade, saia. Os que nos campos não entram nela. Porque dia de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, tudo aquilo que estava acontecendo estava escrito. Entendeu? Estava escrito. Jerusalém seria assolada, seria espremida, seria invadida, seria destruída, queimada. E o Senhor falou da fuga, olha, foge. Não olha para trás, fuja, que vai ser dias de vingança. 23, vai, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo. Então a gente vê, nós estamos lendo, se você estiver vendo esse vídeo, me acompanha lá no meu canal. Tem o primeiro episódio sobre Mateus 24 e agora estamos em Lucas 21. Vemos que tem, né? Se repete algumas palavras, o Espírito Santo afirma. O Espírito Santo, ele nos alerta desses sinais, né? E fala, e tem coisas que o Senhor te dá uma visão, um panorama diferente. Lucas já fala coisas a mais, Mateus também. Então, diferentes que a gente vai juntando e vendo os dias de hoje, as coisas que estão acontecendo. Tem coisas que já estão no passado, que estamos lendo aqui, né? Fazendo a exegese, significa que já aconteceu, é o passado, mas estamos lendo literal, mas também vendo o futuro. Deus fala do passado porque Deus é Deus de passado, de presente, de futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. No versículo 24, cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se complete. Então, o tempo dos gentios se complete. É o tempo do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, falar por todas as nações. Ele falou que iria pregar em todas as nações. Então, será o fim. O tempo dos gentios já está acabando, está se completando. Porque Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi derrubada, como Jesus falou. Isso aconteceu 70 anos depois da morte de Jesus. Jesus falou uma profecia que aconteceu já. Eles foram dispersos por todas as nações. Não era mais um estado, era povo. Não tinha nem país, não tinha casa. Eles ficaram sem lares, sem casa. Ficaram espalhados, perseguidos. A espada o seguia. Porque o Senhor tinha falado isso. Mas ia trazer eles de volta, os remanescentes. E depois que eles voltassem, não ia ser mais desarregada, né? Israel não vai ser mais destruída. Israel não vai ser mais desarregada. Ninguém vai tirar lá Israel daquele lugar, né? Esse é o ódio contra, né, o povo de Deus, o povo de Israel, que é de Deus, entendeu? Jesus é judeu. Jesus é judeu, da descendência de Judá. Então tudo, Jesus nasceu
foi a complementação de profecias. A palavra de Deus praticamente é uma profecia. O Senhor nos deu um livro falando do começo, do meio e do fim. O início já fala o fim das coisas. Entendeu? Então, temos aqui, no versículo, voltando, que senão ele te fala bastante, né? No versículo 25, então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, aflição das nações. Então haverá aflição das nações. Não vai falar aflição, eu estou sofrendo aflição. Não é pessoal, a nação. Aflições. Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então haverá um cataclisma no mar, no oceano, no Atlântico, que as pessoas vão ficar perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. Então vai haver um cataclisma, vai haver algo surpreendente que as pessoas vão ficar perplexas. É a palavra que falou. E hoje em dia, né, você já vê pessoas desmaiando mesmo, né? Síndromes para tudo quanto é lado, problemas psicológicos, síndrome do pânico, pessoas com medo, não sabem o que vai ser do futuro. E porque o Senhor fala de homens, mas no sentido de humanidade. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, há uma insegurança mundial muito grande. Uma segurança de guerras, de rumores de guerra, Segunda Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Que não não é a Terceira Guerra. Nós já estamos na Terceira Guerra, gente. Porque países, reinos, contra reinos já estão se atacando. Mas as pessoas acham que, tem que ser... Não, gente, já está. Aí é princípio, mas já está. A gente está aqui bem, mas tem países que estão em guerra. A Ucrânia está em guerra, a Rússia está em guerra. Tem pessoas morrendo a todo instante. Países contra países. Entendendo? E interferência de outros países no outro país. Já é. Aí tu vê países ocidentais, né? Se intrometendo em outros países. Já estão. Porque tudo é um conjunto de tudo. É um conjunto de tudo. Países, reinos. Reinos que querem sobrepor sobre outro reino. Querem fazer uma nova ordem mundial, né? Essa ordem, não, vamos fazer uma outra ordem. É poderio, é poder. É luta de ego, de poder. De nações contra a outra, querendo exercer economicamente, né? Economicamente, culturalmente sobre a outra. Então, já está acontecendo. Há uma perplexidade. Mas fala que as virtudes do céu serão abaladas. Né? As virtudes. Qualquer pessoa de sã consciência que você conversa aí, vê que está diferente. Que está estranho. Mas a Bíblia não nos engana. A palavra de Deus, o Senhor, já deixou tudo escrito. Já falou aí de pregar o evangelho. Vamos anunciar. Vamos anunciar. Credes em mim. Credes em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não teria evoluído. Eu vou, mas voltou. Ele vai voltar para nos levar. Ele está preparando um lugar, já tem um lugar.
tem um lugar. Mas a gente tem que se posicionar em Cristo, em Deus, aceitá-lo como o único suficiente Salvador. Ah, mas seguir Jesus vai acontecer isso, é perseguição. O nosso opositor, Satanás, ele não quer. Mas ele não tem poder, ele já está derrotado, ele já está no inferno, mas ele quer levar o máximo possível. Ele quer atrapalhar, mesmo sabendo que ele já tem um destino, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Mas ele não desiste. Quer atrapalhar. Por quê? O ser humano tem chance de não se perder eternamente, de não ir para o inferno. Gente, Deus não manda ninguém para o inferno, gente. A gente vai para nossas próprias obras. O pecado nos afasta de Deus. Deus é santo. Mesmo sendo santo, ele nos ama. E enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Ele nos ajuda em todas as nossas falhas. A gente não é crente porque somos melhores. Não teria condição. Humanamente a pessoa se salvar. Não tinha. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz e não ter aplicado em nós tudo que está nele, ele aplicou em nós. Ele cumpriu toda a palavra, ele aplicou. Ele é santo, ele é perfeito. Ele é longânimo, ele é bondoso, ele está dando uma chance. Não é sobre ser forte, não é sobre... Não, é sobre ele. Ele nos fortalece. É ele que é forte, é ele que é bom. O ser humano não é bom, não. O Senhor fala que a nossa justiça é trapo de imundície. Por mais que a gente ache que faz o bem, mas Deus conhece a intenção. A intenção. Então, creia, aceita o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. E siga. Você já sabe que vai acontecer isso tudo aí. Mas esteja com Cristo, esteja de pé. Levantai vossas cabeças. Olhai para o alto. O nosso milagre, a nossa resposta, a solução dos nossos problemas vem do alto. Veio do céu. Deus não mandou nada há pouco, não. Mandou o melhor, mandou o Filho do céu, veio da glória. Né? Então, você vê aqui que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes do céu serão abaladas. 27. Então verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Olha aí, Jesus chegando. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aí, a redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para as figueiras, para todas as árvores, quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão. Deus manda a gente olhar coisas simples, né? Ele faz uma comparação de coisas simples, mas não tão simples, porque Deus vê tudo. Tudo é criação de Deus, ele se maravilha daquilo que ele fez e daquilo que ele é, né? Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, o Senhor Jesus fala, tudo isso vai acontecer. Tudo vai passar, até a terra vai passar. Tudo vai passar. Aí, no versículo 34, ele fala sobre a vigilância do cristão. E olhai por vós, olha por vós, examinai o homem a si mesmo. Olha por vós, não aconteça que os vossos corações
se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então o Senhor fala, cuidado, para que vocês... Eu estou falando da palavra, eu estou dizendo, os sinais estão aí para nos apertar, porque os ímpios, eles vêem pelos sinais. Não, Jesus está próximo. Olha o que está acontecendo no céu. É do céu mesmo. O Senhor vai bradar. É do céu. Então ele fala, olha, não fique distraído. Não deixe os seus corações sobrecarregados. De quê? De coisas normais. Glutonaria. Preocupado com o que comer, o que beber. Preocupado com as coisas, aqui, ó. Com as coisas dessa vida, por cuidado dessa vida. Cuidado de tudo, né? Tá muito preocupado com o carro, tá muito preocupado com as contas, não tá nem dormindo direito. Em vez de estar pensando em Jesus, tá pensando nas contas, Senhor. E isso acontece de verdade. Isso está falando para todos nós, não só, mas todos. Os cristãos também têm que estar tomando cuidado, porque isso aí é um alerta, vigilante, vigiai. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face da terra, de toda a terra. É um laço. Um laço, você nem pensa, tô laçado, já era. Mas ele fala, vigiai. Vigiais, pois todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, tem que estar de pé, vigiando, para evitar todas essas coisas. Glória a Deus. Versículo 37. Aí o Senhor dá uma pausa. Respira. Respira fundo aí, porque foi... Essa viagem aí na palavra foi forte, né? Ó, e de dia... Aí tá falando, ó. E de dia ensinava no templo, e à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele no templo, de manhã cedo, mas para ouvir. Então você vê, por isso que eu comecei sem saber, foi logo no começo, por isso que eu falei logo no templo, que Jesus estava no templo e observou a viúva, porque era hábito de Jesus ir de manhã para as sinagogas, para ensinar no templo. E lá tinha o momento da oferta também. Então ele ensinava e à noite ele ia orar no Monte das Oliveiras. Você vê quando ele foi traído por Judas, Judas falou o lugar certo, porque era o costume dele ficar. Judas já, ó, ele tá lá, ó, e já sabia. Era o costume de Jesus sempre ir de manhã, ler a palavra, ensinar. O povo já estava lá esperando Jesus, né? O povo já estava lá esperando Jesus. E mais tarde, à noite, ele subia para o monte para orar. Então, que a gente esteja nesse monte do Senhor, que à noite a gente suba esse monte espiritual em oração, né? E de manhã o Espírito Santo venha nos ensinar. Oh, presença de Deus. Que o Espírito Santo venha nos ensinar a palavra. Que de manhã o Senhor venha estar conosco, nos ensinando a palavra. Que a gente possa estar atento a tudo isso, para a gente não ser surpreendido e essas coisas venham como um laço, né? Em nome de Jesus. Então, esse, né, é o segundo episódio da vida de Jesus. E vamos ver, né, o que o Espírito Santo... Tem muita coisa da vida de Jesus. Tem no Antigo Testamento, tem em Apocalipse, então, mas o Senhor quer nos achar de pé. Quer que eu esteja de pé, você esteja de pé. E se você não conhece a palavra, se você não tem muita intimidade com a palavra, não é sobre ter muita intimidade, porque a gente, quando conhece Jesus, a gente abraça Jesus, não conhece nada. Aos poucos, que a gente vai tendo sede da palavra, que é o conhecimento da palavra, vai comer. O meu pastor, ele fala,
quando eu voltei, porque eu estava desviada, né? Muitos anos. Quando eu voltei, ele falou uma frase, as frases icônicas, assim, que eu guardei, botei no meu coração. Ele falava assim, ó, aqui você tá, ó, eu tô botando a comida na sua boca, né? Eu tô te alimentando com a palavra, mas queira você mesmo pegar o prato, aqui, o prato, e comer com a sua mão. Ler a Bíblia todos os dias. Tenha um devocional de ler a Bíblia todos os dias. Então, isso eu guardei no meu coração, de ler, tá? Todos os dias. No começo eu lia pouquinho. Eu ia pro trabalho, ia lá ficar com a minha tia, e eu tomava conta dela, e eu lia antes de, às vezes, até chegar depois da hora. Porque eu lia, e depois eu orava. Era tão gostoso que eu passava do tempo. Era um período, ó, eu acordava uma certa hora, ó, meia hora, eu vou ler a Bíblia, ó, e meia hora eu li a Bíblia, comecei assim, de pequenininho. Li a Bíblia e orava. Tinha um horário assim, né? Gostava de dormir. Meu Deus, acordava cedo, falava, vou ler 15 minutos. Aquilo ali, se tinha falta, eu ficava com vontade de orar mais e ia, né? Então, isso eu coloquei no meu coração, de ler a palavra todo dia. Entendendo ou não, sabendo ou não, tô lendo. Então o Senhor foi, ó. E tem uma passagem bíblica que eu acho muito linda, que o Senhor fala, né? Eu vou escrever na tábua do seu coração, né? Na tábua do seu coração. Tirar esse coração de pedra e colocar esse coração de carne. Olha só, isso aí Nossa, coração de pedra. E fazer um coração de carne. E eu vou escrever na tábua do seu coração. Porque a palavra, porque, né, o Senhor escreveu na tábua os 10 mandamentos, né? O próprio dedo de Deus escreveu na pedra, esculpiu os 10 mandamentos. E agora, através do Espírito Santo, ele vai escrever na tábua do seu coração. Então, não fica preocupado em saber muito. O Senhor vai escrever na tábua do seu coração. O Senhor vai te explicar todas as coisas através do Espírito Santo. Ele vai ser o seu amigo e companheiro de todos os dias. Tá bom? Se você quiser aceitar o seu Jesus Cristo, então fala com o Senhor. Eu não tô aí, mas Jesus já está aí. É só você falar que eu aceito como o único, suficiente Salvador. Venha morar na minha vida, Senhor. Venha fazer morada em mim através do Espírito Santo, que Ele vai te ajudar em todas as suas áreas. Tá bom? É urgente essa palavra. Jesus está voltando. Vamos estar com nossos olhos fixos nele, ou fito nele, olhando para o alto, nossas cabeças estejam levantadas em oração, pedindo que a Deus nos guarde, né? A nós, a nossa família, né? E a todos que estão seguindo, ouvindo essa palavra, essa mensagem. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Shalom, fique com Deus. E até o próximo episódio aí, até a próxima palavra. Se Deus assim permitir, tá bom? Que Deus abençoe.